Microfone bom, sem fio e barato, será que existe mesmo? Fala galera, tudo bem? Lucas Prado aqui. Eu tô muito feliz de poder trazer para vocês, acredito que um dos primeiros reviews do microfone Andoer MX5. Esse microfone ele foi lançado tem pouquíssimo tempo e mesmo sem muita referência eu decidi comprar esse microfone para poder testar e usar nas minhas produções, nos meus trabalhos também. O mais interessante é que quando eu fui comprar esse microfone tinham pouquíssimas pessoas que estavam usando, tinham pouquíssimos reviews na internet sobre esse equipamento e logo que eu recebi o equipamento, antes de falar alguma coisa, de dar minha opinião, eu testei ele em alguns trabalhos, já foram 4 trabalhos na verdade, de diversos tipos diferentes. Eu testei gravando entrevistas e eu vou colocar esses trechos aqui para vocês, testei numa transmissão mais longa, na gravação dentro de uma igreja, ou seja, foi uma mensagem que foi falada e foi bem longo, então com isso eu fiz o teste tanto da qualidade do sinal de áudio que vem, quanto a qualidade da bateria. Bom, sem mais enrolação, vamos falar do que interessa, que é o microfone. Eu já tô gravando com esse microfone aqui agora, ele que tá ligado aqui, funcionando, vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o transmissor dele, ele tá ligado no lapela. Porém, pra mostrar ele pra vocês, eu vou trocar o microfone. Eu vou colocar o meu microfone com fio, para que eu possa desmontar e mostrar ele pra vocês aqui, beleza? Bom, a partir de agora, vocês estão ouvindo o som do microfone Boya M1, que é um microfone de lapela com fio que eu tenho aqui, que eu uso há bastante tempo. O microfone veio nessa caixa, ele veio com manual, né? Ele vem com alguns acessórios que eu vou mostrar para vocês aqui, deixar ele separado. Veio com um cabo P2 TRS e veio também com um cabo P2 que está dentro da embalagem, deixa eu abrir. TRRS. Qual que é a diferença desses dois cabos? É o seguinte, o cabo TRS, que é esse que está na minha mão aqui agora, ele é um cabo específico para você ligar nas câmeras, né? Que ele só tem esses dois risquinhos, no caso, que está mostrando aí. O cabo TRRS é o cabo específico para você poder ligar no notebook, no celular, que é o cabo com os 3 risquinhos. Então, sim, você consegue usar esse microfone também no seu celular ou no seu notebook, caso você queira usar para fazer algum tipo de gravação de voz. Ele acompanha também um microfone de lapela, ele veio com um lapela mais curto, que eu achei bem legal, testei também. Qualidade do som muito boa, em termos de construção básica, nada me chamou muita atenção. E lógico, o principal, que é o microfone e o receptor aqui. Bom, falando do microfone, as características dele que eu achei bem interessante, ele tem uma entrada auxiliar para você tirar o áudio, por exemplo, de uma mesa de som e ligar direto, né, no microfone, ou até mesmo se você for produzir, por exemplo, um videoclipe, tem a possibilidade de você tirar o áudio, por exemplo, que está indo para umas caixas de som, você espetar diretamente aqui e já gravar o áudio e o vídeo, né, da música sincronizado. Ele tem a entrada de microfone, a entrada P2 aqui para microfone, que é para você ligar o lapela, e ele tem o microfone interno já aqui que acompanha esse transmissor, que é justamente para que você não precise ou não dependa de um microfone externo, de um lapela espetado nele. De controles aqui no transmissor, a gente tem um botão para parear os dois, e ele tem um botão de mute. Esse botão é bem legal, se você aperta ele, ele corta o sinal, não é transmitido nenhum sinal de áudio. Na parte de trás aqui do microfone, ele tem um clipe para você poder prender na roupa aqui no bolso, enfim, de quem estiver usando, ou caso você queira usar aqui, você pode prender ele diretamente aqui para você fazer a captação do áudio por aqui. Tá? No receptor a gente tem a entrada carregador, eu esqueci de falar que no transmissor a gente tem a entradinha USB aqui de carregar, que você usa para carregar a bateria dele, que a bateria é uma bateria interna, tá? Aqui também tem a entrada de carregador, né? No caso para você poder carregar a bateria. A gente tem uma saída de fone de ouvido, isso aqui é muito interessante para, por exemplo, pessoas que usam a linha Sony, né? A A6000, A6300, A6500, 6400, enfim, essa linha não tem saída de fone de ouvido. Infelizmente, essa câmera não tem saída de fone de ouvido. Então, por aqui, você consegue monitorar o áudio que está entrando no receptor, tá? Nesse outro plug aqui de cima é onde você vai ligar um dos cabos que vieram. No caso, você liga aqui
o cabo TRS, né, para poder espetar na sua câmera ou, enfim, no seu notebook ou celular. Então daqui vai ser ligado para a câmera. Do outro lado a gente tem um controle, tem um botão também para parear, exatamente como no transmissor. Porém, esse mesmo botão serve para diminuir o ganho de entrada do microfone, tá? Então a gente tem um botão para aumentar o ganho de entrada, que é aumentar a sensibilidade do microfone, e um botão para diminuir a sensibilidade do microfone. Falando do material, da construção desses microfones, ele é feito em plástico, tá? Nada que tenha me chamado muita atenção. O botão aqui, ele é um botão firme, porém, nada que tenha me chamado muita atenção em relação à construção desse microfone. Falando sobre o mais importante, que é a qualidade do áudio desses microfones. Na minha opinião, me surpreendeu demais. Quando eu recebi esse microfone, eu já não tinha grandes expectativas, por ser um microfone muito barato, e eu pensei, bom, vamos testar, deixa eu usar para ver o que ele pode me entregar. E de cara, no primeiro teste que eu fiz, eu fiquei impressionado com a qualidade desse microfone. Tanto do microfone direto do transmissor, quanto dele ligado no lapela. Com as minhas experiências que eu usei aqui, esse microfone ficou melhor ele ligado direto no lapela do que com essa caixinha aqui. Porém, isso aqui resolve muito, é muito interessante as outras usabilidades desse microfone, que eu posso trazer para vocês algumas ideias depois em outro vídeo, tá? Eu já fiz alguns trabalhos com esse microfone e eu vou colocar para vocês aqui situações reais de trabalho, não somente os testes feitos aqui dentro. Eu quero trazer situações de trabalho, que eu uso esse microfone profissionalmente. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Então olha só, vamos lá para o primeiro teste, que foi a gravação de uma entrevista que foi feita na gravação de um pré-wedding. Eu e o Hans, a gente se conheceu na igreja, ia ter um acampamento de inverno, não rolou e acabou sendo na igreja alguns eventos, né? Então eu fui com a minha irmã, com minhas amigas. Acabamos, né, sentando no mesmo banco e ela começou a contar algumas histórias, né, da vida dela que ela passou, tudo. E agora, o segundo teste foi a gravação dentro de uma igreja. Eu fiz a gravação toda de 2 mensagens que foi feita dentro da igreja e foi bem demorado. Então aí já veio o meu teste de bateria também. Nesse domingo especial de Páscoa, queremos olhar para o livro de Marcos. E quando nós olhamos para o livro de Marcos, capítulo de número 16, verso de número 2, nós encontramos o seguinte: e bem cedo. E a outra situação é essa, que eu vou agora trocar de microfone e vou passar a usar o microfone Andoer MX5 para vocês sentirem a diferença. O legal vai ser que vocês já ouviram o vídeo até aqui com esse outro microfone, então vocês vão poder sentir a diferença real de como é o microfone Andoer MX5. Muito bem, e agora vocês estão ouvindo o áudio diretamente aqui do microfone do transmissor do Andoer MX5, tá? Então não tá ligado nenhum lapela, microfone de lapela, nada, tá vindo diretamente do transmissor. E o restante do vídeo eu vou fazer com ele para vocês sacarem a diferença. O que eu realmente achei sobre esse microfone me surpreendeu demais pela qualidade que ele entrega e pelo preço que ele tá nesse momento, tá? Eu ainda peguei um preço um pouquinho mais baixo do que ele tá agora, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Porém, por R$270, que foi o valor que eu paguei, em comparação, por exemplo, com o Rode Wireless Go, que ele custa em torno de R$2.000, eu achei que esse microfone não deixou nada a desejar. Pelo contrário, eu acho que ele entrega muito por um preço muito baixo. Um dos pontos negativos que eu senti falta nesse microfone foi de não ter no receptor uma rosca, um quarto para você poder colocar no cage da sua câmera ou talvez colocar no mount ali do flash da sua câmera para deixar ele preso. Ele vem apenas com o clipe, aquele clipe de pôr na roupa, tanto no transmissor quanto no receptor. Então isso é algo que eu senti falta, principalmente no receptor. Outra coisa é bateria. Eu ainda não tenho um teste bem feito de bateria nele, porém, na última gravação que eu fiz na igreja, eu usei ele durante quase 2 horas, 2h30 mais ou menos, para poder fazer a gravação das 2 mensagens que eu falei para vocês. Direto, tá? Ele ligado direto, sem pausa. E ainda no dia seguinte gravei um vídeo aqui no estúdio de mais ou menos uns 15 minutos também com ele sem carregar.
Porém, nessa segunda gravação do dia seguinte, eu já vi o sinal de bateria piscar vermelho. Ele fica piscando vermelho quando a bateria tá baixa. Olha, eu tô com esse microfone aí há mais ou menos 20 dias. Como eu já mostrei para vocês, já usei em trabalhos profissionais aqui e me surpreendeu demais. Então, na minha opinião, pelo valor que você paga nesse produto e pelo que ele está entregando, na minha opinião, vale sim muito a pena pela facilidade dele ser sem fio, principalmente, que eu acho que essa é a grande sacada. Dele ser pequeno, é muito fácil de você carregar, porém ele tem os contras que eu já falei aqui, então cabe a você colocar numa balança e ver se vale o investimento ou se vale juntar um pouco mais de dinheiro, investir, por exemplo, num 5, que é um outro microfone muito conhecido, ou talvez um pouco mais, a bagatela de R$2.000, você comprar um Rode Wireless Go, que é a referência hoje no mercado desse modelo, desse estilo de microfone. Então é isso, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like. Qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham, deixa nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder vocês. Para quem ainda não me segue no Instagram, tô deixando aqui meu Instagram. Eu posto muito trabalho, eu posto muito backstage lá, por trás das câmeras, como as coisas acontecem, como os meus trabalhos estão rolando. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, tá bom? Um abraço, até a próxima. Fui!